Eu vou voltar com ele, o Kenzo Matida. Kenzo volta agora, porque tem informações também, Kenzo, ainda sobre giro eleitoral, sobre o pré-candidato à presidência pelo PT, o ex-presidente Lula. Kenzo, o petista, o Lula, no caso, tem sido aconselhado, a gente tem ouvido, a apoiar nomes de centro, no sul e no Sudeste em disputas regionais. Se aproximar do centro, do voto de centro, é a grande questão hoje para o PT. Esse é um movimento nesse sentido. Então, quem seriam essas pessoas? Em que estados? O que mais você tem aí? Exatamente, Tainá. Segundo relatos feitos à CNN, um grupo de petistas tem defendido, então, que em um aceno à moderação e na tentativa também de diminuir a rejeição, o ex-presidente Lula amplia o número de palanques estaduais. Essa informação é do analista de política Gustavo Uribe. E o que essa apuração traz? Que em São Paulo, por exemplo, alguns dirigentes petistas defendem que o apoio de Lula se divida entre Fernando Haddad, do PT, e Márcio França, do PSB, que tem se apresentado como uma alternativa de centro, não identificado diretamente ali com a esquerda. Foi o que disse essa apuração que o Gustavo Uribe conversou então com interlocutores ali do Partido dos Trabalhadores que tem exatamente essa visão. Tainá. Perfeito, obrigada, Kenzo Matida. Yuri, Renata, Leandro, não vou dar descanso para vocês, vem para cá para a gente analisar mais essa ainda. Gente, para você que chega agora, 4 horas e 53 minutos, estamos no giro eleitoral. Falando agora do pré-candidato à presidência pelo PT, o ex-presidente Lula. Tem uma ala do PT trabalhando para que o partido não apoie nenhum candidato no primeiro turno no Rio de Janeiro. Essa apuração do Leandro Rezende. Daqui a pouco eu quero falar com o Yuri e com a Renata também sobre o que trouxe o Kenzo Matida. Mas agora complementa com a sua informação, Leandro. Vamos lá, Tainá. Essa ala do Partido dos Trabalhadores quer que o ex-presidente Lula, que o PT, na verdade, no Rio de Janeiro, não se coligue oficialmente com o PSB, o partido do deputado federal Marcelo Freixo, que é o candidato que o Lula já declarou várias vezes que é quem tem a sua preferência aqui no Rio de Janeiro. Por quê? 2 motivos. Parte do PT do Rio de Janeiro acha que a candidatura do Freixo, por mais que tenha caminhado para o centro, ela ainda é uma candidatura que está muito ligada à esquerda e que isso pode trazer dificuldades para o voto no ex-presidente Lula. Há uma avaliação de que o Freixo fez muitos movimentos em direção ao centro, mas que eles não são suficientes, porque o Freixo já participou de várias eleições e teria uma rejeição alta na avaliação desses integrantes do PT. O segundo ponto, uma insatisfação generalizada, não só no Rio de Janeiro, mas em outros diretórios estaduais também, do PT com o PSB, partido do vice, na chapa do Lula, Geraldo Alckmin, porque o PSB, especificamente aqui no Rio de Janeiro, insiste em lançar a candidatura do deputado federal Alessandro Molon ao Senado, e isso desagrada ao PT, que quer lançar o André Siciliano, candidato ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Por esses 2 motivos, essa ala tem trabalhado bastante para que o ex-presidente Lula fique numa espécie de neutralidade e possa ir em outros palanques aqui no Rio de Janeiro. 2 me foram citados nas conversas que tive entre ontem e hoje. O palanque que está tentando construir o PSD, partido do Eduardo Paes, com o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e um palanque que agrada bastante ao PT por ser de um ex-petista, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que hoje está no PDT do Ciro Gomes. Então, existe essa ideia, uma ala importante do PT aqui do Rio de Janeiro, que tem defendido que o ex-presidente Lula pode até, algo no seguinte sentido, Tainá, olha, pode até apoiar o Freixo, mas tira foto com outros candidatos também, entendeu? Amplia, né? Tem sido a palavra da vez aí entre os petistas. Agora, Yuri, eu sei que você também já ouviu de um passarinho verde aqui em São Paulo, uma história engraçadinha, né? De que Haddad, por exemplo, não pode se juntar com ninguém da esquerda. A brincadeira foi, né? Olha, não vamos abusar, a gente está bem, mas não vamos abusar. Não vamos juntar, por exemplo, o que já foi aventado, com o PSOL. Você sabe dessa história também, né, Yuri Pita? Pois é, essa história ali de que não daria uma chapa PT-PSOL para um eleitorado como o de São Paulo, seria abusar da boa vontade desse eleitor que pela primeira vez, ou não primeira vez, mas
Na verdade, primeira vez que um candidato do PT, nesse patamar da campanha, lidera as pesquisas de intenção de voto em São Paulo. No fundo, estou puxando pela memória, se eu estiver errado, me perdoem de antemão, mas não me lembro de nenhum dos outros candidatos que o PT lançou ao governo aqui de São Paulo ter liderado pesquisa, nem Marta Suplicy, nem José Genuíno, que em 2002 teve uma boa performance contra Geraldo Alckmin, nem Aloysio Mercadante, em 2010, que foi o candidato do PT que teve melhor desempenho, mas perdeu no primeiro turno para Geraldo Alckmin. Ou seja, acho que é a primeira vez que o eleitorado paulista, de saída, dá a liderança para um candidato do PT. Dito isso, e expandindo para fora de São Paulo, para outros estados, a grande questão que se coloca, dá para usar isso no Rio de Janeiro e fazer um paralelo com a história que a gente contou ontem de Minas Gerais, que o PT também vive esse imbróglio em relação ao PSD. Apoiar Alexandre Calil e Alexandre Silveira, que é candidato ao Senado, lançar Reginaldo Lopes, candidato ao Senado pelo PT, e não formar essa aliança lá em Minas. A grande questão que se coloca em diversos estados é quem precisa de quem. Lula precisa desses candidatos nos estados ou esses candidatos nos estados precisam de Lula? E isso é uma discussão que é muito forte, por exemplo, em Minas Gerais. Alexandre Calil tem o seu eleitorado em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas não é tão conhecido em outras regiões de Minas Gerais, um estado tão grande. Se levar isso, extrapolar isso para outros estados, mesmo aqui para São Paulo, é claro, Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, candidato a presidente, tem a sua força. Mas essa discussão em outros candidatos do centro também existe e isso é um dilema que tem ocorrido e tem sido um dos argumentos do PT. Quem precisa das alianças, claro que o Lula precisa fazer esse gesto ao centro, mas esses candidatos do centro contam com o apoio de um candidato que lidera as pesquisas nacionais, que é Lula. Pois é, Renata Agostini, a avaliação que vai ter que ser feita a estado, região a região e que pode, Renata, também prejudicar alianças antigas já, né, da esquerda, enfim, deixar muita gente da esquerda descontente caso o ex-presidente Lula precise optar por nomes mais ao centro. É claro, essas negociações regionais, elas sempre são complexas mesmo, por isso existe até um tempo para elas, né? A parte dessas conversas, elas passam por esse timing mais alongado, para que os partidos, vou ficar com um exemplo que o Yuri trouxe no caso de Minas Gerais, lá é clássico isso, então não é que as peças lá sejam imexíveis, a própria candidatura do PT ao Senado, mas existe um tempo de maturação na política para que alguém possa ceder, né? Nesse entendimento, sim, é do interesse do candidato nacional ter um nome forte nos estados. Gente, quando a gente fala isso, por que é o palanque regional? Então, o candidato está girando o país, está com a campanha na TV, ele está com a sua campanha em curso, mas ele precisa de gente lá naquele estado, mobilizando as lideranças naquelas cidades para falar no nome dele, toda vez que for num evento, dizer que está apoiando ele, levar essa bandeira, né, reverberar a mensagem. Campanha, especialmente a nacional, se faz assim. Quanto mais braço você tem regionalmente, nosso país é muito vasto, mais de 5 mil municípios, mais chance você tem de ir massificando a sua campanha. Então, para o candidato nacional, é importante que isso aconteça. A depender do estado, há uma força regional com o interesse também de se acoplar àquele nome, porque a gente sabe que, a depender do lugar, a força dos padrinhos ela pode ser decisiva. Para levar para outro estado, o Yuri trouxe Minas Gerais, lá Calil tem muito interesse nisso, as pesquisas mostram que ele, quando junta com Lula, ele tem um impulso muito grande em relação ao atual governador Zema, mas na Bahia, o que o PT está tentando fazer é basicamente colar no pré-candidato ao governo da Bahia, que é o ex-secretário do PT, Jerônimo, e me fugiu o sobrenome, eu fiquei aqui enrolando para ver se eu lembrava. Yuri vai me salvar, talvez. E colar a imagem de Lula nele, porque ele é altamente desconhecido. O PT ficou sem soluções por ali, teve que sacar essa da cartola, e a solução é dizer, não necessariamente explorar o nome dele, mas dizer que ele é o candidato de Lula. Perfeito. Dei uma risada aqui porque o Yuri fez o modesto, né? Se não me falha a memória no comentário e tal, mas todo mundo Rodrigues. Não, eu confesso também que assim, o nome dele a gente tem que estudar porque não é um nome nacionalmente conhecido. É Jerônimo você Rodrigues. Já estava na ponta da língua isso, com o nome. Rodrigues. Jerônimo Rodrigues. Eu fiz Yuripedia dessa vez, eu mesma me resolvi. Jerônimo Rodrigues. Muito bem. Gente, daqui a pouco tem mais, tá?